Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para o estudo de mais um capítulo da obra Garimpo de Amor, hoje falando do capítulo 13º, Amor e Progresso. Esse capítulo é extremamente interessante e atual, como sempre na literatura de Joana, e ela vai começar o capítulo dizendo assim: mediante o amor, todos despertarão para as responsabilidades que lhes dizem respeito. É interessante porque, antes de começar a falar exatamente do progresso, Joana nos lembra do dever. Existe uma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que Allan Kardec incluiu uma mensagem de Lázaro, em que ele fala do dever. E Lázaro nos indica que o dever é uma lei básica da vida. E que o dever está inscrito, presente em todas as circunstâncias, em todos os níveis ascensionais do ser espiritual. E que nós, ainda que não consigamos ainda amar como Cristo nos exortou, como Cristo nos amou, é através do dever moral, esse aguilhão da consciência interior, como ele gosta de conceituar, que nos fará alcançar os altos cimos do amor. E quando Joana fala do progresso como uma forma, uma ferramenta de exercitarmos o amor, nós lembramos das inovações tecnológicas, da engenharia avançada, tanto na área de alimentos como na área agrônoma, por exemplo, que podem ser ferramentas importantíssimas para aplacar a fome de multidões. Com o crescimento da humanidade em progressão geométrica, foi necessário avançar a ciência para que a produção de alimentos, por exemplo, também alcançasse essa demanda cada vez mais crescente. Então hoje, por exemplo, quando nós vemos a produção de alimentos numa escala muito grande, quando nós vemos os surgimentos dos transgênicos, quando nós vemos os automatismos e a produção em larga escala, nós temos noção de que o progresso é uma importante ferramenta para isso. Acontece que as desigualdades sociais, a presença da fome e da miséria, em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando Allan Kardec vai definir as leis morais, e ele vai falar um pouco da lei de igualdade, existe uma pergunta que ele faz a respeito das desigualdades sociais. E a espiritualidade responde que a desigualdade social não é uma consequência direta da lei de igualdade. Não faz parte, portanto, de um desígnio ou determinação divina, mas é fruto do orgulho e do egoísmo da própria humanidade. De forma análoga, assim como o progresso tecnológico e esses avanços têm se dado em muitas áreas, por exemplo, com o desenvolvimento de tecnologias de geração de energia renováveis, em que nós conseguimos agredir menos o meio ambiente, gerando também energia que é capaz de mover o mundo e de nos gerar progresso. Assim como nós conseguimos canalizar a nossa inteligência e direcioná-la para esse fim útil, não apenas a nós, mas para a sociedade na qual estamos inseridos. Essas mesmas mentes, muitas vezes telementalizadas e muitas vezes inclinadas para o mal, também são capazes de gerar armas de destruição em massa, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, que podem fazer acabar o mundo, por exemplo, que tem um grande poder de destruição. E essas mesmas mentes que podem ser voltadas para a ciência ou da cura de doenças que aparentemente não têm uma resolução e um fim, elas também podem se voltar para a indústria farmacológica, pensando no desenvolvimento de medicamentos que
possam dar melhor qualidade de vida e mais saúde para pessoas, por exemplo, que têm doenças crônicas. Essas mentes também podem se voltar para indústrias dos vícios, como o tabagismo, como o alcoolismo ou até mesmo das drogas. E aí Joana vai dizer que a ciência e a tecnologia têm impulsionado o indivíduo a relevantes realizações, porém esquecidas do amor. E é interessante como nessa nossa era da informação, em que somos povoados, bombardeados o dia inteiro com uma imensa quantidade de informação e que nós precisamos, portanto, exercitar a nossa capacidade de filtrar e nos ater àquilo que realmente é interessante. Com o advento das redes sociais, por exemplo, temos tido isso. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de nos comunicarmos por vídeo, por áudio, por telefone, com qualquer pessoa que tenha acesso à internet, não importa a distância geográfica em que elas estejam uma da outra. E se isso de certa forma poderia nos fazer ter mais tempo para exercitarmos o amor, seja dentro da nossa família, com atenção aos nossos, seja ter mais tempo para nos dedicarmos ao ideal cristão, ao ideal humanitário, parece que isso tem sido um canal para perdermos mais tempo, por mais que isso possa parecer um contrassenso. E Joana vai fazer uma reflexão muito interessante quando ela diz assim que, não obstante essas propostas sociológicas, como ela gosta de se referir, os cidadãos em geral perdem a identidade e confundem-se na massa que detesta, tornando-se violento e sentindo a sua existência quase sem objetivo. Quando nós falamos de uma vida essencialmente material, é lógico que com o fim da vida, com a morte, acaba todo o objetivo da vida. Portanto, urge identificarmos um ideal, aquilo que alimente o nosso espírito e nos cause essa propulsão para frente, nos mantenha encorajados no exercício do dever. Porque se nós formos nos misturar à turba ensandecida, se nós formos nos misturar à multidão, no sentido pejorativo do termo, ir no movimento, deixar a vida nos levar, nós vamos reverberar nesse sentimento de violência, de insatisfação, de criticar os políticos corruptos e vamos esquecer da lei básica que Jesus sempre nos ensinou, que é a base do amor, a caridade. Então, ao invés de dar aso a essa violência e agressividade, é importante que nós ouçamos o convite contrário, de sermos mansos e pacíficos. E é interessante que os veículos de comunicação têm tanto poder, mas infelizmente, Joana vai dizer, eles dão preferências a licenças morais devastadoras, criando uma cultura pessimista e reacionária, no qual o ódio, a frustração, o desespero assumem papel de importância na conduta interior e na maneira de viver na sociedade. Para que nós possamos ter uma vivência emocional, é necessária reflexão. Nós não podemos pensar que interagindo no externo, no exterior, nós vamos reflexionar e desenvolver o nosso mundo íntimo. Para desenvolver o nosso mundo íntimo, é necessário dar um tempo, parar. Estando no mundo, então o convite aqui não é algo fanático, algo de ascetismo, algo de solidão, solidão no sentido pejorativo do termo, de se colocar, de se excluir do convívio social para viver preso num monastério, mas continuar vivendo no mundo, sempre atendendo a esse convite de ter uma vivência interior, para que nós não nos sintamos atraídos e não sintonizemos com essa vibração da agressividade, da violência, da desesperação,
materialista. E aí Joana mais tarde vai nos lembrar que sucede que o progresso sem amor está sem Deus, portanto sem o alicerce seguro do equilíbrio e da libertação das vidas e dos seus atavismos primitivos. Quando Joana fala que o progresso sem amor está sem Deus, nos faz lembrar de uma pergunta em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, ainda na parte terceira, quando ele fala dessas leis morais, vai falar da lei de progresso, ele pergunta qual seria, mais ou menos assim, qual seria considerada a civilização que mais despontou. E a espiritualidade vai responder que não é exatamente a que mais teve progresso intelectual, mas a que mais teve progresso moral. E quando Joana diz que o progresso sem amor está sem Deus, e portanto sem bases, sem razão de ser, é bem nesse sentido. O intelecto é um meio para que nós possamos atingir o nosso progresso moral, para que nós possamos ornar o nosso espírito de virtudes e para que nós possamos nos tornar seres melhores, seres espirituais melhores. Então, se nós utilizamos o progresso sem uma razão maior, sem um objetivo idealístico, sem que o amor seja o pano de fundo, a função principal do progresso se dá, nós estamos enveredando por um caminho perigoso. E Joana vai colocar o ser humano como o grande investimento da divindade, que aplicou centenas de milhões de anos na sua construção, conduzindo passo a passo na longa travessia das experiências do crescimento. Veja que bondade e misericórdia divina de dedicar-se amorosamente a nos criar. Seres feitos à sua semelhança, seres inteligentes, seres autônomos. E nós, desde o princípio, desde quando nascemos simples e ignorantes, nascemos com a nossa autonomia, com o direito de sermos quem quisermos. Mas Deus nos ligou a algo muito importante, algo que deve sempre nortear a nossa vida, sobretudo quando falamos do progresso, e incluindo aqui progresso intelectual. O progresso intelectual só será um meio, um instrumento para conseguirmos avançar no progresso moral, quando nós conseguirmos ouvir a nossa consciência divina, aquilo que está no âmago dos nossos sentimentos, como seres espirituais que nós somos. E aí Joana vai dizer que, por meio da lucidez do amor, a tecnologia trabalhará em favor da paz. Enquanto nós não ouvirmos o amor, nós utilizaremos os recursos que temos à nossa disposição, e a tecnologia é um poderoso recurso nesse ínter para nos destruir. Apenas quando estivermos imbuídos verdadeiramente da construção pelo amor, utilizaremos esses recursos para fazer o bem, para amenizar as desigualdades e para nos tornarmos cada vez mais em comunhão com Cristo. E aí Joana vai refletir, dizendo que o ser humano não foi criado para ter as suas forças exauridas, como se for uma limária infeliz, no justo momento em que os amigos dos animais levantam-se para profligar contra o abuso e a impiedade com que muitos os tratam. É interessante. É lógico que merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração aqueles que são protetores dos animais. São Francisco de Assis era um dos maiores protetores dos animais que a humanidade já foi capaz de observar, de apreciar. Mas a reflexão de Joana é extremamente interessante porque ela nos causa sensibilidade para o amor à humanidade inteira. E o quanto nós temos perdido tempo, exaurido as nossas forças em contendas inúteis,
em direcionar e canalizar as nossas energias, direcionar a nossa intelectualidade para promover injunções penosas, para criar maledicências, criar calúnias, para construir armas de destruição dos nossos próprios irmãos. Então é interessante que nós possamos refletir a respeito de tudo isso. Nós devemos nos retroalimentar no amor. E por mais que nós trabalhemos em prol de um ideal, trabalhemos em prol do bem, para a construção do amor, nós nunca, em momento nenhum, nos sentiremos cansados, exauridos, desmotivados. Pelo contrário, o amor é essa chama que se retroalimenta nos dizeres da própria Joana de Ângeles. Então, se estamos nos sentindo enfadados ou cansados, extenuados, é porque o amor não é ainda a nossa base, a nossa razão de ser. Persistamos insistentemente na busca disso, porque mediante o amor, ela vai nos dizer: todos despertarão para as responsabilidades que lhes dizem respeito, e não apenas para os interesses mesquinhos que se submetem às tormentosas lutas de predomínio e loucura. O amor está na contramão da posse. Nós precisamos sobrepujar o nosso amor em detrimento aos nossos interesses pessoais. E fazer isso não porque é bonito, não porque é belo, não porque é nosso dever, mas porque é o caminho a seguir. E aí, para concluir, Joana nos dá um caminho indefectível, uma trilha perfeita, que se nós seguirmos, com certeza nós não nos perderemos. Com o seu hálito vivificador, comanda as consciências, se referindo ao amor verdadeiro, e os sentimentos, nunca permitindo que alguém deseje se faça com outrem aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. Tão simples. A grande questão é que nós poucas vezes nos colocamos no lugar do outro. Nós poucas vezes refletimos em relação a isso. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Quando essa compreensão vai finalizar ela, abarcar os homens e as mulheres, conduzindo-os pela trilha da evolução, o progresso será real, profundo e planificador. Mais uma vez, amigos, o convite à reflexão íntima, o convite à interiorização, para que nós possamos fazer o amor, este sol interior que condensa todos os sentimentos dentro do ser espiritual que nós somos, para que um dia ele possa se espraiar e alcançar a humanidade inteira. Vivamos o amor.